Resumo do livro: Comece por você. Resumo preliminar. O livro parte da ideia de que um espírito empreendedor está presente em todas as pessoas. Mais do que isso, a criação, considerada uma essência do empreendedorismo, é uma habilidade inerente ao ser humano, o que não significa que todos devem iniciar empresas. À medida que a civilização evoluiu, essa característica inventiva tão importante para a sobrevivência dos homens das cavernas foi deixada de lado. Os autores sugerem recuperar nossos instintos iniciados para sobreviver aos desafios do mundo profissional atual. Isso implica supervisionar sua própria carreira da mesma maneira que um empreendedor examina sua startup. Autores: Reid Hoffman, que já apoiou mais de 100 negócios e é um dos fundadores e CEO do LinkedIn, além de ter sido um dos primeiros funcionários do PayPal. Ben Casnocha, escreveu livros e foi o fundador da empresa de tecnologia do governo Concat. E também é considerado uma das 25 pessoas mais influentes da internet e da política. O novo mundo de trabalho. O mundo de trabalho mudou. Já não há mais planos de carreira com evolução certa, nem empregos estáveis onde as pessoas permanecem por toda a vida até se aposentarem como havia no passado. Nesse cenário, já não é mais possível usar as mesmas estratégias profissionais utilizadas pelas gerações anteriores. O novo modelo proposto pelos autores deste livro é pensar em sua carreira da mesma forma que um empreendedor cuida de sua startup. A semelhança entre os dois universos são inúmeras. Normalmente faltam informações, recursos e tempo, enquanto sobram incertezas. Também não há garantias, a concorrência é enorme e ainda é preciso lidar com o risco. Até os vencedores têm posições instáveis nos dias de hoje. Tudo isso exige uma constante adaptação para um mundo que está mudando a todo momento. Para enfrentar essa realidade, os gestores das startups fazem planos considerando o espaço para flexibilidade, utilizam a seu favor uma rede de relacionamentos e com ela constrói uma inteligência de negócio que os orienta, aprendendo a lidar com o risco de forma calculada e promovendo espaço para o surgimento de oportunidades em vez de esperarem que elas caiam do céu. Essas mesmas estratégias podem e devem ser usadas pelas pessoas. Tais estratégias o ajudarão a alcançar dois objetivos. Primeiro, a sobreviver nesse cenário de incertezas e mudanças constantes, pois a capacidade de adaptar-se é o que irá criar a estabilidade. E, segundo, ensinará como é possível sobressair-se profissionalmente no competitivo cenário global. Versão beta permanente. Criar uma versão beta de si mesmo e de sua carreira é a primeira lição sugerida. Isso significa reconhecer que nunca estamos totalmente preparados, pois temos a capacidade de aprender e crescer ao longo do tempo. É uma mentalidade que acredita na evolução constante, semelhante aos softwares que, mesmo após o lançamento, permanecem em fases de teste beta para mostrar ao mundo que o produto não foi concluído e ainda está em desenvolvimento para melhorias. Desenvolva vantagem competitiva. Criar uma versão beta de si mesmo e de sua carreira é a primeira lição sugerida. Isso significa reconhecer que nunca estamos totalmente preparados, pois temos a capacidade de aprender e crescer ao longo do tempo. É uma mentalidade que acredita na evolução constante, semelhante aos softwares que, mesmo após o lançamento, permanecem em fases de teste beta para mostrar ao mundo que o produto não foi concluído e ainda está em desenvolvimento para melhorias. As aspirações envolvem os valores fundamentais, o que é importante na vida, os desejos mais profundos, objetivos e visão de futuro. Eles são importantes enquanto vantagem competitiva porque quando se trabalha com o que se ama, as possibilidades de êxito são ampliadas. A realidade do mercado consiste em compreender quais recursos, dentre os disponíveis, são desejados pelo mercado. O seu plano de carreira deve, portanto, combinar estas três peças de forma que lhe favoreça, criando assim a sua vantagem competitiva. Deve-se aproveitar os recursos em consonância com suas aspirações pessoais em uma área que o mercado necessita. Além disso, também é importante encontrar um nicho de mercado onde a sua combinação de peças seja melhor que a dos outros profissionais. Planeje adaptar-se. O livro recomenda a criação de um plano flexível e duradouro para planejar a carreira.
Isso implica que deve existir um plano original, mas não imutável, que respeite sua visão e valores. Quando for preciso, deve estar disposto a mudar. É a realização do conceito de beta permanente. Trata-se do planejamento ABZ, uma técnica baseada na tentativa e erro que permite que 3 planos funcionem simultaneamente. O plano A é a situação atual ou a maneira como você está usando a vantagem competitiva hoje. O plano B, localizado na mesma área do plano A, fornece uma alternativa para onde você pode se dirigir quando precisar fazer uma mudança. Disso, o plano Z é o bote salva-vidas, que garante que você não fique sozinho. Em outras palavras, é o que você fará se o plano A e B não derem certo, até que seja criado um novo plano A. Esses 3 planos devem ser criados levando em consideração a sua vantagem competitiva. O benefício é que essa estratégia lhe permite experimentar diversos caminhos, fazendo algumas apostas e podendo voltar atrás quando necessário. Ela valoriza o aprendizado obtido através das experiências e estimula a mudança ao perceber que há uma oportunidade melhor. A hora de saber quando mudar do plano A para o plano B é delicada e depende de inúmeros fatores. Olhar 2 passos adiante pode ajudar a detectar mudanças impactantes, como a iminência de uma demissão, reestruturação do departamento até uma nova tecnologia que irá afetar significativamente o que é feito atualmente. Quando possível, essa mudança deve ser gradual e não precisa acontecer apenas quando o plano A falhar. Muito pelo contrário, uma boa alternativa é começar a desenvolver o plano B de forma paralela enquanto ainda se está no plano A. Uma rede é imprescindível ou network é essencial. Os melhores planos, mesmo considerando a vantagem competitiva de alguém em beta permanente, não serão suficientes caso essa pessoa não construa uma rede de relacionamentos que a suporte. Não existe nada mais distante do que a união de um time de pessoas talentosas ao seu redor. Ao planejar sua carreira, assim como as startups que estão em busca constante de contratar os melhores profissionais, certifique-se de que está construindo relacionamentos profissionais e investindo em time diversificado de aliados e conselheiros que lhe farão crescer com o passar do tempo. A importância dos relacionamentos está no fato de que o sucesso da sua carreira depende tanto das suas habilidades pessoais quanto dos relacionamentos que souber gerar em torno de si, que irão amplificar tais habilidades. É o que os autores chamam de eu elevado a nós, a potência da força individual ampliada por uma rede de relacionamentos. Deve-se destacar que tal network não deve ser construído vendo os relacionamentos como transações. Essa rede só faz sentido quando é genuína. Ao construir relacionamentos genuínos, seja empático e pense primeiro no que você tem a oferecer e em como pode ajudar a outra pessoa ao invés de pensar no que ela pode favorecer a sua carreira. Isso, quando ocorrer, será consequência de um relacionamento autêntico e tal autenticidade é mais importante que quantidade. Uma rede de relacionamentos é formada por algumas poucas conexões fortes e profundas, chamadas de alianças, e por uma grande quantidade de conexões rasas, ou laços fracos. Para que um relacionamento seja considerado aliança deve obedecer a alguns critérios. Primeiro, a constância com que você pede conselhos a alguém em cujo julgamento você confia. Segundo, essa relação de ajuda e confiança deve ser compartilhada de forma proativa e a colaboração deve existir dos 2 lados. Terceiro, você promove esse aliado para as outras pessoas da sua rede e o defende quando necessário. E, finalmente, essa aliança deve ser explícita. As alianças são relações de troca, mas nunca uma transação e, portanto, existem em número reduzido. Já a grande quantidade de pessoas com as quais você convive diariamente e com quem estabelece laços fracos são importantes na medida em que lhe fornecem informações sobre oportunidades sem as quais você não teria acesso. Eles também trazem amplitude e diversidade à sua rede, fatores que podem ser especialmente importantes em momentos de transição. Quando pensamos em rede, há ainda os contatos de segundo e terceiro graus, formado pelas pessoas que fazem parte das redes dos seus aliados e dos considerados laços fracos. Todos esses contatos podem ser profissionalmente acionados por você através dos seus contatos de primeiro grau, tendo a confiança da indicação como base da nova relação. Essa chancela pode ser muito poderosa, e lhe ajudar a estender o alcance das suas conexões.
Isso significa que ser melhor conectado a uma grande quantidade de pessoas. É a força das suas alianças que conta e não o volume de laços construídos. Para alimentar tais relacionamentos é preciso cultivá-los. A melhor forma de fazer isso é fazendo-se presente, ajudando o outro e também permitindo que ele lhe ajude. Também é relevante agir como ponte, conectando pessoas que podem ajudar-se mutuamente. Busque as grandes oportunidades. Tudo começa com uma oportunidade, e você deve trabalhar com sua rede para criar essa chance, como fazem os empreendedores. Isso pode ser feito cultivando pensamentos e atitudes que o mantiveram no lugar certo na hora certa. É necessário desenvolver habilidades para conseguir fazer isso. Seja curioso para ver as oportunidades que outras pessoas ainda não viram. A sabedoria de aproveitar as oportunidades quando elas surgem, devem ser cultivadas. Esteja em movimento, permitindo que coisas aparentemente aleatórias se combinem para criar novas combinações que trazem oportunidades. Além disso, fique conectado a outras pessoas por meio de associações e redes. Elas são particularmente importantes quando reúnem profissionais altamente compassivos que recebem algo em comum e que se encontram facilmente em um mesmo local, fomentando um espírito de colaboração entre os seus membros. Como resultado, grupos são ótimas fontes de oportunidades para todos os participantes. O empreendedorismo faz as coisas acontecerem, especialmente útil diante das adversidades, criando oportunidades para si mesmo. Corra riscos inteligentes. O risco não deve ser percebido de forma unicamente negativa, afinal ele é algo que faz parte da vida. A própria existência do risco é a razão pela qual todo plano A ou B necessita da salvaguarda do plano Z. De acordo com os autores, riscos são as consequências negativas de determinada ação ou decisão e a probabilidade de que o pior venha a acontecer. Simplesmente evitar riscos significa perder oportunidades valiosas. Ao invés de fugir, é importante saber considerar os riscos de forma inteligente. Esta é uma condição para conseguir usufruir de todo o potencial das oportunidades que aparecem e que são criadas por você. Os empreendedores de sucesso acabam sendo aqueles que buscam oportunidades onde, a avaliação do risco, as possibilidades de ganho superam as possibilidades de perda. Devido ao dinamismo e aos aspectos relativos a uma situação, avaliar o grau de risco de uma situação é uma tarefa difícil. A percepção de que algo é arriscado ou não varia de pessoa para pessoa e pode mudar com o tempo. Além disso, há um paradoxo em que alto risco de curto prazo leva a baixo risco de longo prazo. Existem alguns princípios que podem ajudar na avaliação do risco quando se leva este relativismo em consideração. O primeiro é evitar subestimar o risco e subestimar os recursos e as oportunidades que estão disponíveis. Na maioria das vezes, as coisas não são tão complicadas quanto parecem. O segundo princípio é considerar o pior cenário possível e determinar se é tolerável. Esse risco não merece ser corrido se a resposta for não. O terceiro princípio é determinar se é viável corrigir a situação logo no início, implementando o plano B ou até mesmo o plano Z. Se a resposta for não, é com certeza que seja uma oportunidade com alto risco e deve ser avaliada com mais cuidado. É importante levar em consideração a imprevisibilidade das circunstâncias, pois nunca há certeza absoluta e as circunstâncias são mais incertas quanto mais complexas são. Ainda que uma intensidade possa causar desconforto, não espere ter todas as respostas antes de tomar uma decisão. É porque você nunca terá todas as informações. Finalmente, considerando a relatividade do risco, encontre oportunidades em situações que os outros acham arriscadas. Essa é uma forma de estar ao mesmo tempo correto e no contrafluxo. Alguns exemplos de situações como essas são empregos que pagam menos, mas oferecem grande crescimento pessoal e profissional, contratos com menor estabilidade que os empregos tradicionais, contratos de alguém com pouca experiência mas com rápido aprendizado, dentre outros. Diga-me com quem andas, que te direi o que sabes. A forma como uma pessoa gerencia a informação que possui pode ser determinante para o seu sucesso ou fracasso.
O livro sugere montar um sistema de inteligência de informações em rede, reunindo informações acionáveis de forma rápida sempre que for necessário guiar os seus passos enquanto profissional. Essa inteligência será formada através de conversas com as pessoas que fazem parte da sua rede. Tais pessoas são a fonte de inteligência porque podem trazer comentários específicos dentro do seu contexto pessoal e ajudar a filtrar as informações que você tem acesso. Resumo final. Embora todos tenham um instinto empreendedor dentro de si, nem todos podem usá-lo. Todos têm a responsabilidade de decidir se vão desenvolvê-lo ou não. Ao saber que as estratégias tradicionais de carreira não funcionam mais em um mundo em constante mudança, usar o seu instinto empreendedor pode ser o caminho a seguir. Além disso, é fundamental entender que todas as estratégias planejadas nesse livro devem ser potencializadas por meio da sua rede de relacionamentos. Finalmente, experimente a liberdade de quebrar todas essas regras e descobrir a maneira certa de fazer as coisas. Você está sempre mudando, então você deve mudar e se adaptar. Este livro fornece instruções que são apenas diretrizes e não leis imutáveis. Por fim, os autores recomendam que você invista em si mesmo, invista em sua rede e invista na sociedade. O melhor modo de aproveitar todo o seu potencial como profissional é investir nos três ao mesmo tempo. Faça planos de carreira, explore os seus relacionamentos, crie oportunidades, principalmente, adapte tudo isso à sua própria vida.